rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu tô trazendo obra nova no canal de um agente secreto que descobriu que engravidou uma herdeira milionária. Vocês vão curtir. Mas antes, se você puder estar ajudando o canal, deixando aquele like, fazendo um comentário e se inscrevendo, eu vou estar muito feliz. Eu não vou obrigar ninguém, mas se inscreve. Wang Yan, um entregador de comida, atravessa a cidade em alta velocidade em sua motocicleta vermelha. Seu telefone vibra e ele atende a ligação. Uma voz feminina desconhecida diz que está grávida dele e que eles precisam conversar. Ocupado com entregas, Wang Yan descarta o ocorrido como se fosse um golpe, diz que não tem tempo e desliga, irritado. Ele então acelera novamente, zigue-zagueando pelo trânsito. Wang Yan chega ao centro de entrega de comida 20, onde seus colegas de trabalho estão conversando do lado de fora. Com um cigarro na boca, ele pergunta a um colega de trabalho mais corpulento sobre o que ele está resmungando. O colega explica que a filha da prestigiosa família Su vai se casar com o filho do homem mais rico da cidade, um assunto irrelevante para Wang Yan. O colega então mostra uma foto da bela filha da família Su no celular, reclamando que é um desperdício uma garota perfeita se casar com o filho do homem rico, a quem ele chama de um canalha feio e inútil. Ao olhar para a foto, Wang Yan fica chocado ao perceber que a mulher lhe parece familiar. Seu colega de trabalho pega o telefone de volta, e a memória de Wang Yan clareia. O colega pergunta se ele também acha uma pena que uma boa moça seja desperdiçada com alguém tão horrível, mas Wang Yan reconhece como uma garota bêbada que certa vez tentou seduzi-lo. De repente, ele se dá conta, foi ela quem ligou para ele momentos antes. Ele se pergunta se a ligação não foi um golpe, afinal, a cena remonta a um mês atrás. A filha da família Su cambaleia pelo corredor de um hotel, tonta. Ela suspeita que um homem chamado Kim não colocou algo em sua bebida. Ela se dirige ao que pensa ser seu quarto, o 809. Mas, em seu estado de desorientação, erra o número. Encontra uma porta entreaberta e se pergunta se esqueceu de fechá-la antes de entrar. Dentro daquele quarto, Wang Yan está sentado na cama, abatido e bebendo muito. Ele pensa em ter ouvido que sua aura era intensa demais para uma oportunidade e se resigna ao seu trabalho de entregador. Sentado na cama, bêbado e abatido, a jovem, Suki, entra cambaleando em seu quarto e desaba na cama. Atordoada e febril, ela olha para ele e pergunta quem ele é e se pode ajudá-la, reclamando que sua cabeça está girando e que ela está com um calor insuportável. Bêbado, Wang Yan fica fascinado por ela, pensando em como ela é deslumbrante. À medida que ela se aproxima e implora por sua ajuda, ele fica perturbado, imaginando se está sonhando. Ele cerra os punhos, com uma garrafa de bebida derramada ao lado, sobrecarregado pela situação intensa. Voltando à realidade, Wang Yan se perde nessa lembrança, olhando para a foto de Suki no celular do colega. Seu colega, Fati, percebe que ele está distraído e o chama pelo nome. Fati começa a zombar dele, lembrando a todos como An sempre inventa histórias, como dormir com uma estrela de cinema internacional. Ele pergunta sarcasticamente se agora vai alegar que se envolveu com a herdeira da família Su. Os outros colegas de trabalho riem e relembram suas outras histórias fantásticas, como ser um traficante internacional de armas ou o chefe de uma família de elite de Pequim. Wang Yan permanece calmo. Acende um cigarro e diz que eles não entendem, afirmando enigmaticamente que o que ele faz é se esconder à vista de todos. Assim que um dos rapazes descarta suas alegações, a brincadeira é interrompida. Um luxuoso carro esportivo vermelho para em frente ao centro de entregas, chocando todos os motoristas. A porta do motorista se abre e uma perna esbelta de salto alto sai. A mulher que sai é Suki, com uma aparência elegante e imponente. Os colegas de trabalho de Wang Yan ficam hipnotizados, com os olhos se transformando em corações enquanto admiram sua beleza, chamando-a de arrasadora. Enquanto ela caminha em direção a eles, um rapaz a reconhece da foto. Eles percebem, chocados, que a herdeira da família Su está parada diante deles e não conseguem entender por que ela estaria em seu humilde centro de parto. Suki se aproxima de Wang Yan, que se espreguiça casualmente, e pergunta por que ele não atende suas ligações. Seus colegas de trabalho, que estavam apenas zombando dele, ficam completamente perplexos. Não conseguem acreditar que Wang Yan realmente conhece a famosa herdeira da família Su. Wang Yan finge não ter visto nenhuma chamada perdida e pergunta calmamente o que está acontecendo. Indo direto ao ponto, Suki o olha nos olhos e afirma que está grávida e que o bebê é dele. Essa revelação deixa seus colegas de trabalho em choque. Eles gritam incrédulos, incapazes de processar que aquela mulher rica e bonita está carregando o filho de seu amigo. Um deles jura que nunca mais dirá que Ian está mentindo.
O próprio Wang Yan fica surpreso, esfregando os olhos como se estivesse atordoado, e pergunta se ela tem certeza. Suki, com expressão firme, pede que ele acompanhe ao hospital para provar o contrário. Enquanto espera ao lado do carro, os colegas de trabalho dele insistem freneticamente para que ele a acompanhe. Wang Yan, estressado, decide ir e pede a um colega que o substitua. Os dois então partem em alta velocidade no carro vermelho dela, deixando a equipe atônita para trás. Dentro do carro, a tensão é intensa. Wang Yan pergunta se o bebê é mesmo dele. Suki responde secamente, questionando por que ela mentiria sobre algo tão sério. Com um ar resoluto, Wang Yan diz a ela que, se o bebê for dele, assumirá total responsabilidade pelos dois. Suki o olha com ceticismo e zomba de sua promessa, questionando como ele assumirá a responsabilidade com seus ganhos como entregador. Despreocupado, Wang Yan se recosta e afirma com segurança que não há nada de errado em viver honestamente e que sustentá-los não será um problema. Suki o lembra de seu status como parte da poderosa família Suen Jiangni. Wang Yan simplesmente ignora a situação, dizendo que essa bobagem de status é a coisa mais idiota. Irritada com a atitude indiferente do motorista, Suki pisa fundo no acelerador, fazendo o carro dar um solavanco violento e jogando Wang Yan para frente. Ele grita com ela, acusando-a de fazer aquilo de propósito e perguntando o que há de tão especial nele. A viagem tensa termina quando eles param em frente a um grande hospital. Suki estaciona e calmamente informa que eles chegaram. Ao saírem do carro, Suki avisa Wang Yan para não usar a palavra responsabilidade de forma tão leviana. Ela o lembra das sérias consequências que ele enfrentaria se a família dela descobrisse que um entregador de comida engravidou. Isso irrita Wang Yan, que declara veementemente que não é brincadeira para ele. Se o bebê for dele, ele assumirá a responsabilidade com toda a certeza. Ignorando o desabafo, Suki o manda entrar. Eles caminham por um corredor do hospital. Suki o conduz até uma porta com a inscrição Sala de Cirurgia, e Wang Yan para, chocado, perguntando por que eles estão indo para lá. Suki o encara com uma expressão determinada e afirma que está entrando, deixando-o sem saber sua verdadeira intenção, interromper a gravidez. Em pânico, ele agarra pelo braço para impedi-la. Ele implora, reconhecendo que ela provavelmente pensa que ele não conseguiria sustentá-la e a um filho, mas insiste que dinheiro não é problema e que ele encontrará um jeito. Nesse momento, uma enfermeira se aproxima, informando Suki que é hora do procedimento. Suki olha para Wang Yan com um sorriso fraco e indecifrável, concorda com a enfermeira e puxa o braço dela. Ela entra na sala de cirurgia, deixando Wang Yan gritando por ela em desespero. M fica do lado de fora da porta fechada, sentindo-se impotente e frustrado, pensando que não pode fazer nada para deter aquela mulher determinada. Dentro da sala de cirurgia, Suki está deitada na mesa, vestindo um avental de paciente. Um cirurgião pergunta se ela está pronta. Enquanto outro cirurgião prepara uma seringa, dizendo-lhe para relaxar, ela fecha os olhos. Mas no último segundo, pouco antes do procedimento começar, ela levanta a mão e diz para esperarem. Enquanto isso, Odian está sentado, curvado, na sala de espera. Eve se resignou à situação, pensando que, se ela está determinada a não ter o bebê, ele não poderá impedi-la. De repente, a porta da sala de cirurgia se abre e Suki sai, inalterada. Wang Yan fica atordoado. Eve se levanta de um salto, perplexo, e pergunta como ela consegue sair tão rápido, questionando se as cirurgias são tão rápidas hoje em dia. Suki, aparentemente imperturbável, diz a Wang Yan, perplexo, que está cansada e pede que ele a leve para casa. Wang Yan concorda confiantemente, passando o braço em volta dela e se gabando de que até sabia pilotar um caça. Ele se senta ao volante do carro esportivo vermelho dela e sai do hospital em direção a um bairro nobre chamado Londa. Durante a viagem, enquanto Suki descansa, Wang Yan recebe uma ligação. A pessoa do outro lado da linha informa sobre um leilão naquela noite na Torre Jiani, ao qual o velho deseja que ele compareça. O interlocutor também menciona que Lin Qinjun, presidente da Câmara, está do lado deles. Wang Yan calmamente aceita as instruções, insinuando um lado poderoso e misterioso de sua vida, desconhecido por Suki. Logo eles chegam a uma grande casa na propriedade da família Su. Wang Yan anuncia a chegada deles, acordando Suki. Ela sai do carro e diz a ele para ir embora antes que sua família o veja. Percebendo que ela estava pálida, Wang Yan se ofereceu para acompanhá-la até a porta, mas ela rejeitou friamente a preocupação dele, dizendo-lhe para não se meter em seus assuntos. No entanto, ao se virar, seu calcanhar ficou preso em uma rachadura, fazendo-a perder o equilíbrio e gritar ao cair.
Com uma velocidade impressionante, Wang Yan avançou e a segurou pouco antes que ela atingisse o chão. Enquanto a ajuda a se levantar, ele a repreende por ser desastrada. Irritada, Suki pede que ele repita o que disse, e ele insiste, chamando-a de incrivelmente desastrada. Num acesso de raiva, ela o belisca com toda a força, fazendo-o gritar de dor. O esforço repentino a afeta, e ela estremece. Percebendo seu desconforto, Wang Yan a surpreende, tomando-a nos braços. Ele a carrega para dentro da luxuosa casa e a coloca delicadamente em um sofá. Abrindo um kit de primeiros socorros, ele começa a tocar no pé descalço dela, que ela torceu na queda. Ela protesta, dizendo para ele ir embora, mas ele a manda parar de se mexer. No momento em que ele está enfaixando o tornozelo dela, eles são interrompidos por duas mulheres que entraram no quarto. Os recém-chegados são Yang Huimin, mãe de Suki, e Lin Shuifu, sua melhor amiga. A mãe de Suki olha para a cena em choque e exige saber o que a filha está fazendo. Wang Yan e Suki explicam simultaneamente que ela torceu o tornozelo. Então, olhando para a mãe, Suki calmamente anuncia que o namorado estava apenas ajudando-a a aplicar um remédio. Wang Yan fica completamente surpresa. Sua mãe, Yang Huimin, fica ainda mais chocada, apontando um dedo trêmulo para Wang Yan, uniformizado, e gritando incrédula, perguntando se aquele homem é realmente seu namorado. Abalada com o anúncio da filha, Yang Huimin exige furiosamente saber o que está acontecendo e quem é o entregador. Após um momento de silêncio, Suki volta atrás, dizendo à mãe, com um sorriso forçado, que estava apenas brincando. Ela explica que torceu o tornozelo e que o homem simplesmente a ajudou a entrar. Sua mãe, perturbada, mas aliviada, diz a Suki que a assustou, lembrando-a de que está prestes a se casar com um membro da prestigiosa família Qin e não pode se dar ao luxo de cometer erros. Wang Yan, que estava em silêncio, ofende-se com claro desdém da mãe e pergunta o que há de errado em ser entregador. Yang Huimin zomba, gritando que ele é um Zeniden de classe baixa tentando namorar alguém fora do seu alcance e que deveria continuar sonhando. Um insulto dela atinge Wang Yan em cheio, e uma expressão furiosa se forma no rosto dele. Antes que a situação piore, Suki intervém. Ela calmamente diz a Wang Yan que ele já pode ir e agradece pela ajuda. Ele dá uma breve pausa e se vira para ir embora. Enquanto se afasta, o melhor amigo de Suki, Lin Shuifu, o observa com uma expressão pensativa. Depois que ele sai, Yang Huimin pede a Lin Shuifu para ajudar Suki a ir para o quarto dela. Com desgosto, ela ordena que alguém limpe o chão onde o entregador imundo estava. Mais tarde, em seu quarto, Lin Shuifu ajuda Suki a se sentar na cama e imediatamente pergunta sobre seu verdadeiro relacionamento com aquele homem. Suki inicialmente afirma que não há nada entre eles, mas Lin Shuifu não acredita, insistindo que não pode ser enganada, pois o olhar de Suki para ele claramente não era nada. Encurralada pela intuição da amiga, Suki confessa a verdade. Ela está grávida dele. Lin Shuifu fica completamente pasmo, gritando incrédulo que ela está grávida. Ela questiona o julgamento de Suki, perguntando por quê. Logo ele tinha que ser um entregador. Suki explica que bebeu demais naquele dia e descarta o fato como um acaso. Lin Shuifu insiste, perguntando o que Suki planeja fazer, lembrando-a de que ela não pode esconder a gravidez para sempre da poderosa família Qin. Para o choque da amiga, Suki afirma firmemente que decidiu ficar com o bebê. Lin Shuifu acha que sua amiga perdeu a razão. Suki tenta tranquilizá-la, explicando que conversou com o homem, Wang Yan, e que ele prometeu assumir total responsabilidade. Mas Lin Shuifu não se convence. Ela grita para Suki acordar, lembrando-a de que a filha da família é Su. Ela descarta Wang Yan como um entregador indigno dela e alerta sobre as consequências terríveis se a família Qin descobrir. Cansada do sermão, Suki levanta a mão para impedi-la, dizendo que vai dar um jeito. Ela muda de assunto e pergunta por que Lin Shuifu está de volta à cidade. Lin Shuifu explica que seu avô veio a Gendlin para encontrar um figurão e conferir um leilão naquela noite, então ela foi junto. O desinteresse de Suki irrita a amiga. De repente, a expressão de Lin Shuifu muda e ela anuncia que teve uma ideia brilhante. Inclinando-se, ela sussurra um plano sinistro para Suki. Se o segredo dela vazar, ela deveria ter sido estuprada pelo entregador. Suki responde com desgosto, comentando que essa é uma ideia horrível. Enquanto isso, Wang Yan deixou a propriedade de Su e caminha pelo bairro exclusivo de vilas. Ele pega o celular e resmunga que não há táxis naquela área. Nesse momento, um carro preto e elegante para ao lado dele. Wang Yan observa um homem de terno elegante sair. O homem mais velho, de cabelos grisalhos, se aproxima de Wang Yan e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre.
Ele se apresenta como Lin Qingdiun, presidente da Câmara de Comércio de Zunong, e explica que está lá para acompanhá-lo ao leilão. Wang Yan, juntando as peças, relembra a conversa e confirma que seu avô lhe havia contado sobre o acordo, revelando uma conexão oculta com um poder imenso que contrasta com sua vida como entregador. Aceitando a oferta, Wang Yan diz a Lin Qingdiun que, antes do leilão, ele precisa tomar um banho e se trocar. Lin Qingdiun concorda respeitosamente, prometendo providenciar tudo enquanto abre a porta do carro para seu jovem mestre. Eles partem em uma luxuosa limusine preta. A cena muda para um movimentado evento de lances em um grande salão de baile repleto de convidados abastados. Wang Yan chega, agora transformado. Ele trocou o paletó de entrega por um terno elegante, parecendo poderoso e confiante enquanto observa a multidão. Parado perto de uma janela, sua atenção é atraída por um rosto familiar. É Lin Shuifu, o melhor amigo de Suki, em um deslumbrante vestido de noite branco. Ela se aproxima dele com desdém e pergunta o que o entregador está fazendo em um evento tão exclusivo. Antes que ele possa responder, ela tira uma conclusão precipitada, perguntando, em tom acusador, se ele está trabalhando meio período. Antes que Wang Yan pudesse corrigi-la, ela o agarrou pelo braço e o puxou com força, dizendo que precisava conversar. Em um local mais isolado, ela o confrontou, declarando que Suki é sua melhor amiga e que está grávida por causa dele. Ela o advertiu veementemente que, se ele não assumir total responsabilidade quando o bebê nascer, ela o faria se arrepender. Wang Yan fica completamente chocado com isso. Amy diz a ela que achava que Suki havia se livrado do bebê no hospital. Lin Shuifu, furioso, informa que ele está errado e que Suki decidiu ficar com o bebê. Essa nova informação deixa Wang Yan perplexo, que grita o nome dela, incrédulo. Ele percebe que ela provavelmente não fez a cirurgia. Lin Shuifu, vendo sua hesitação como um sinal de que ele poderia se esquivar de seu dever, repete a ameaça, avisando que se ele tentar ir embora, se arrependerá. Para enfatizar seu ponto de vista, ela pressiona com força o salto-agulha no sapato dele, fazendo-o gritar de dor enquanto ela se vira com uma satisfação sombria. Assim que Lin Shuifu sai, a voz de um locutor corta o salão, informando aos convidados que o leilão está prestes a começar. Ainda processando que Suki ficou com o bebê, Wang Yan é tomado por uma nova urgência. Ele não consegue acreditar e decide terminar seu negócio rapidamente para poder encontrá-la. Nesse momento, uma mulher de terno se aproxima e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre. Ela se apresenta como Liu Yui, sua nova assistente, designada pelo presidente Lin Qingdiun. Ao cumprimentá-la, Wang Yan declara que é hora de ir. Os dois caminham em direção à área principal do evento com uma presença marcante. Ao se acomodarem, um homem corpulento e extravagantemente vestido se dirige à frente. Ele anuncia presunçosamente aos participantes que a principal licitação do dia, o projeto Novo Distrito, está sendo reivindicada pela família Qin. Torcendo o bigode, ele avisa a todos para demonstrarem respeito ou enfrentarem as consequências. Este homem arrogante é Qin Lei, o jovem mestre mais velho da família Qin. Wang Yan pergunta ao seu assistente quem é o Wonan. Liu Yu explica que ele é da família Qin, uma das famílias mais ricas de Jiannin e sua maior rival no projeto. Com um ar desdenhoso, Wang Yan questiona se um sujeito como aquele poderia competir com ele. Liu Yu explica que o plano do Skin é ganhar o projeto e, em seguida, usar sua aliança matrimonial com a família Su para ajudá-los a sair de uma enrascada. A menção à família Su faz tudo se encaixar para Wang Yan. Ele se lembra do discurso do colega sobre a senhorita Su ter se casado com um cara rico e vulgar. Ele percebe que este homem arrogante, Qin Lei, é um noivo com quem Suki deveria se casar. Com um olhar sombrio, ele agora vê o quadro completo que liga o noivado de Suki, os problemas de sua família e esta guerra de lances. O Lei Muir apresenta o item principal, lote 053, no novo distrito. Sem hesitar, Qin Lei levanta sua raquete e abre com um lance de 5 bilhões. A multidão irrompe em sussurros chocados, percebendo que a família Qin está decidida a vencer. Eles murmuram que, com o iminente casamento Qin-Su, ninguém ousaria desafiá-los. Assim que o leilão parece decidido, Wang Yan calmamente levanta sua barra de lances e contra-ataca com 6 bilhões. O salão fica em silêncio, e então se espalha uma conversa frenética. Os convidados se perguntam quem é esse homem audacioso, presumindo que ele não deve ser um morador local para ousar ir contra a família Qin. Eles acreditavam que o projeto era uma certeza para os Qin e não deixariam isso passar. Do outro lado da sala, a expressão presunçosa de Qin Lei desaparece, substituída por pura raiva.
Ele cerra os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Ele lança um olhar furioso para Wang Yan e grita do outro lado da sala, exigindo saber quem diabos ele é e acusando de estar procurando encrenca. O confronto começou. Diante da explosão de Qin Li, Wang Yan permanece calmo. Ele calmamente ressalta que estão em um leilão onde o maior lance vence e pergunta se há algum problema. Qin Li, com um rosto contorcido de raiva, retruca, perguntando se Wang Yan não ouviu dizer que a família Qin queria aquele projeto. Com suprema confiança, Wang Yan responde que ouviu perfeitamente, mas questionam que isso tem a ver com ele. Os convidados ao redor ficam chocados, murmurando sobre quem é esse homem misterioso que ousaria desafiar a poderosa família Qin. Para não ficar para trás, um enfurecido Qin Li levanta sua raquete e grita um lance de 700 milhões. Sem hesitar, Wang Yan responde com 800 milhões. A guerra de lances continua, e a tensão aumenta. Qin Li avança em direção a Wang Yan com sua comitiva, encarando e gritando que na cidade de Zhending, a família Qin é ali. Ele fazendo um último lance desesperado de 900 milhões, desafiando o Yan a continuar dando lance se ele realmente quiser morrer. Wang Yan simplesmente ri, a imagem de uma diversão serena, e anuncia casualmente um lance de 1 bilhão. Após ser humilhado completa e publicamente, Qin Li finalmente se irrita. Ele grita que Wang Yan está pedindo por isso e ameaça cortá-lo em pedaços enquanto desfere um soco violento no rosto de Wang Yan. Mas Wang Yan é incrivelmente rápido. Ele se esquiva facilmente do ataque desajeitado e, com um único movimento, desfere um soco poderoso no rosto de Qin Li. Enquanto Qin Li é arremessado pelos ares, gritando de dor, Wang Yan pergunta com desprezo se ele achava que conseguiria enfrentá-lo sozinho. Enquanto Qin Li jaz atordoado, seus dois guarda-costas se levantam e investem contra Wang Yan. A luta que se segue é brutalmente eficiente. Wang Yan se move com uma velocidade incrível, despachando-os sem esforço algum com chutes e socos poderosos, deixando-os derrotados no chão do salão. Qin Li se levanta com dificuldade, segurando o rosto machucado em descrença. Ele grita com Wang Yan, acusando-o de desejar a morte por ousar encostar a mão nele. Wang Yan, com um sorriso frio, retruca que é ele quem está dando o golpe agora. Ele desfere outro ataque, mandando um dos homens de Qin Li pelos ares com um chute poderoso. O guarda-costas cai com um baque surdo diretamente sobre seu chefe, derrubando os dois em um amontoado indignado. Com a luta terminada em segundos, o Yan permanece calmamente em meio ao caos. Ele se vira para a sala atordoada e pergunta casualmente ao aterrorizado leiloeiro se mais alguém vai dar um lance. O leiloeiro, gaguejando, responde rapidamente que não há outros visitantes. Tendo vencido o leilão, o negócio de Wang Yan está encerrado. Ele se vira para sua assistente, Liu Yui, e a instrui a assinar os documentos e transferir os fundos. Explicando que tem assuntos urgentes a tratar, dá um último aceno e sai confiante do salão, deixando todos processarem a chocante demonstração de poder que acabaram de testemunhar. A história se desloca para uma sala opulenta onde Lin Shuifu está diante de seu avô, o mesmo Lin Qingjun que serve o Wang Yan. Ela pergunta por que ele a chamou com tanta pressa, fazendo com que ela perdesse o leilão. Seu avô alerta para ter cuidado quando o convidado chegar, admitindo que ainda não descobriu o temperamento dessa pessoa. Lin Shuifu zomba, imaginando que figurão poderia ter levado seu poderoso avô a agir com tanta cautela. Nesse momento, uma assistente entra e informa ao presidente que o leilão havia terminado. Lin Qingjun pergunta se a família Qin venceu, mas o assistente informa que outra pessoa foi a vencedora. Lin Shuifu fica perplexo, exclamando que é impossível. Ela não consegue acreditar que o projeto escapou das mãos da família Qin e se pergunta quem seria ousado o suficiente para roubá-lo. Seu avô calmamente a informa que a pessoa que eles estavam esperando chegou. Olhando para o celular, provavelmente em busca de uma atualização de notícias, Lin Shuifu comenta que essa pessoa é arrogante demais. Decidindo que a notícia era importante demais para esperar, ela diz ao avô que vai ligar para sua amiga Nanan, Suki. Enquanto caminha pelo corredor, ela se perde em seus pensamentos e no telefonema. Ela pensa em como o fracasso da família Qin coloca em risco a cooperação planejada com a família Su. Determinada a dar a notícia à sua melhor amiga, ela não presta atenção para onde está indo. Ela esbarra em Wang Yan, que vem na direção oposta. A colisão é chocante, e ela solta um pequeno grito ao esbarrar no peito dele. Furiosa, ela olha para cima e fica chocada ao ver o rosto dele. Ela grita com ele, exigindo saber por que é ele de novo e repreendendo o entregador de comida fedorento por não olhar por onde anda. No entanto, sua ligação urgente tem precedência.
Ela rapidamente vira as costas para o silencioso Wang Yan e continua andando, falando ao celular para contar a Suki uma notícia importante. Wang Yan simplesmente a observa partir com uma expressão silenciosa e indecifrável. Depois que Lin Shuifu sai, Wang Yan entra para se encontrar com Lin Qingjun. O homem mais velho cumprimenta respeitosamente. Wang Yan confirma que seu negócio no leilão está encerrado e, em seguida, pergunta casualmente sobre a mulher que acabará de encontrar. Lin Qingjun a apresenta como sua neta, Lin Shuifu, mencionando incisivamente que ela é solteira. Ele a elogia, dizendo que ela admira muito Wang Yan e sempre quis conhecê-lo. Essa tentativa de encontro diverte Wang Yan, que a ignora com um cansado "me dá um tempo". Mudando de assunto, Wang Yan senta-se e pergunta a Lin Qingjun se ele conhece Suki. Lin Qingjun explica que a jovem da família Su, o talento mais destacado de sua geração, mas que foi mantida longe dos holofotes porque a família privilegia os filhos em detrimento das filhas. Ele confirma que a família Qin pretendia uma aliança matrimonial com a família Su após vencer o projeto, mas, devido à intervenção de Wang Yan, esse plano foi adiado. Curioso, Wang Yan busca mais detalhes pessoais. Questionado sobre o cotidiano e o histórico romântico de Suki, Lin Qingjun informa que a família Su tem uma criação muito rígida e que Suki tem uma personalidade teimosa. Ele afirma que ela não se envolve facilmente com outras pessoas e, até onde ele sabe, nunca teve um namorado. Essa nova informação traz um sorriso malicioso e cumpre-se ao rosto de Wang Yan. Nesse momento, o telefone dele toca. O identificador de chamadas mostra o nome de Suki e ele atende suavemente, dizendo que estava pensando nela. Do outro lado da linha, Suki pergunta se ele tem um tempo e diz que gostaria de vê-lo. Wang Yan concorda imediatamente e pergunta onde ela está. Com seus assuntos urgentes resolvidos, Wang Yan se levanta para ir embora. Ele diz a Lin Qingjun que está indo embora e que pode voltar para o velho. Enquanto Wang Yan sai, Lin Qingjun faz uma última tentativa de promover a neta, mencionando que ela se formou na Academia Real de Londres, assim como Wang Yan. Desinteressado, Wang Yan o ignora, dizendo que podem conversar sobre isso na próxima vez. A cena muda para um parque com vista para a cidade, onde Suki está sentado sozinho em um banco, pensativo. Um momento depois, Wang Yan chega em sua motocicleta vermelha, agora de volta ao seu elegante terno. Ele se aproxima e se senta ao lado dela. Passando o braço em volta dela, ele vai direto ao ponto. Ele diz a ela para não se preocupar com a criança e que sustentará os dois. Em seguida, faz uma oferta definitiva, dizendo que, se ela quiser se casar, eles podem se registrar quando quiser, consolidando sua promessa de responsabilidade. Apesar da promessa confiante, Suki permanece cético. Com um sorriso irônico, ela questiona a capacidade dele de arcar com tal compromisso. Imperturbável, Wang Yan olha para o horizonte e pergunta o que ele não seria capaz de pagar. Para ilustrar seu ponto, Suki levanta o pulso, mostra seu relógio caro e pergunta se ele sabe o preço. Com uma perícia surpreendente, Wang Yan identifica corretamente o relógio como um Pasha de Cartier, um modelo de 42mm em ouro rosa 18K, e declara corretamente seu preço de 352 mil. Suki fica visivelmente chocada com seu conhecimento detalhado. Ela o pressiona, perguntando quanto ele ganha por ano como entregador e quantos anos ele teria que trabalhar só para comprar aquele item. Wang Yan a tranquiliza para que ela não se preocupe com o dinheiro e a incentiva a ter o bebê. Ele afirma com segurança que definitivamente não deixará que ela ou a criança passem por falta de bens materiais, gabando-se até de que prover o sustento deles não seria um problema. Suki, revirando os olhos diante da declaração grandiosa, pergunta secamente se não se gabar o mataria. A conversa é interrompida quando o telefone de Suki toca. Ela atende, e a voz frenética de sua mãe está do outro lado da linha. Sua mãe exige que ela volte para casa rapidamente, informando que Kim está em casa esperando para discutir o casamento. Suki silenciosamente aceita a convocação. Virando-se para Wang Yan, ela pede que ele a leve para casa. Com um sorriso encantador, ele responde que seria um prazer. Ele ajuda a subir na moto e eles partem em alta velocidade. Durante o passeio, Suki se encosta nas costas de Wang Yan, com um sorriso leve e tranquilo no rosto enquanto fecha os olhos, aparentemente satisfeita. Logo eles chegam de volta à propriedade da família Su. Wang Yan a acompanha até a porta da frente. Ao entrarem, Suki anuncia à mãe que chegou em casa. Sua mãe, Yang Guimin, aparece imediatamente, irritada. Ela repreende a filha por ter demorado tanto, dizendo que Kim o estava esperando. Ao fundo, um homem corpulento de terno está sentado no sofá. Suki simplesmente afirma que foi dar uma volta.
Sua mãe então percebe Wang Yan atrás dela e pergunta, com desaprovação, por que ela trouxe alguém de volta, lembrando-a de que seu casamento com Qin Yao está se aproximando. O homem no sofá se levanta e cumprimenta Suki, confirmando que veio discutir assuntos do casamento. Ele abre um sorriso gentil e se apresenta como Qin Yao, o segundo jovem mestre da família Qin. Diante de seu noivo, Qin Yao, Suki tenta adiar o casamento. Ela lhe diz que, como a família Qin perdeu a licitação para o projeto do novo distrito, a cooperação planejada pela família não foi finalizada e, portanto, o casamento deles também deve ser adiado. Qin Yao, no entanto, descarta a derrota na licitação como uma questão menor. Com um sorriso irônico, ele insiste que eles devem se casar primeiro, e todo o resto pode ser negociado depois. Seus pensamentos revelam suas verdadeiras intenções. Ele planeja levá-la para a cama primeiro e depois decidir se dará à família dela o dinheiro de que precisam. A mãe de Suki, Yu Guimin, tenta desesperadamente salvar a situação. Ela implora à filha, lembrando-a de que Qin Yao prometeu 1 bilhão para ajudar a família sua assim que se casasse. Mas Suki a interrompe com um ríspido, não diga mais nada. Com firme determinação, ela declara que não se casará com ele. Sua recusa deixa tanto sua mãe quanto Qin Yao atordoados. Com uma atitude ousada, Suki caminha até Wang Yan, pega seu braço e anuncia que não só não se casará com Qin Yao, como também está grávida de Wang Yan. Sua mãe grita de horror, agarra a filha e pergunta se ela entende o que está dizendo, ressaltando que Wang Yan é apenas um entregador de comida. Suki implora à mãe, insistindo que não quer ser forçada a se casar com Qin Yao e prometendo que, com o tempo, poderá ajudar a família sua a superar a crise. Enfurecida com o comportamento vergonhoso da filha, Yu Guimin levanta a mão para dar um tapa em Suki. Mas, antes que ela acerte, o braço de Wang Yan se estica e segura seu pulso com firmeza, interrompendo o golpe. Ele a olha friamente e pergunta o que há de errado em ser entregador. Em seguida, volta a acusá-la de vergonha, questionando se casar a própria filha com um canalha por lucro é considerado ter alguma vergonha. Enquanto ela se debate em suas garras, gritando para o entregador fedorento soltá-la, a situação se agrava. Qin Yao, que estava assistindo ao drama, finalmente explode. Ele aponta um dedo acusador para Suki, com o rosto contorcido de raiva, e a chama de vadia, uma vadia que ele nunca imaginou que fosse tão indecente. Ele reclama de como ela deixou o entregador montá-la e então volta sua fúria para Wang Yan, jurando matá-lo. Suki só pode ficar parado, atordoado e horrorizado. Antes que Qin Yao pudesse agir, Wang Yan se moveu com a velocidade da luz. Ele desferiu um tapa poderoso no rosto de Qin Yao, fazendo-o cambalear para trás e cair no chão. Wang Yan então puxa Suki, atordoado, protetoramente, para trás de si. Ele encara Qin Yao, que caiu, e declara que ela está grávida dele, o que a torna sua mulher, e questiona quem lhe deu a coragem de tentar bater nela. Deitado no chão, Qin Yao uiva, incrédulo, que Wang Yan ousou bater nele. Com a fúria transbordando, ele pega um cinzeiro pesado de uma mesa próxima e avança contra o casal, gritando que vai matá-los. Com um sorriso calmo e reconfortante, Wang Yan pede a Suki para ficar atrás dele, e ela concorda nervosamente. Enquanto Qin Yao investe para frente, balançando o cinzeiro, e Wang Yan se esquiva sem esforço do ataque. Com um único movimento, desfere um soco devastador no queixo de Qin Yao, fazendo-o voar para trás, com o cinzeiro escorregando de suas mãos. Enquanto Qin Yao jaz atordoado, Wang Yan se posiciona sobre ele e declara que ousa tocar em sua mulher. Sem terminar, Wang Yan sobe em cima do homem espancado, agarra-o pelo colarinho e diz que hoje vai lhe dar uma lição. Ele desfere uma série de socos brutais no rosto de Qin Yao, ignorando os gritos agonizantes e os pedidos desesperados de socorro da vítima. No momento em que levanta o punho para outro golpe, Suki o chama para parar. No mesmo instante, uma voz poderosa coa, indagando quem ousa agir de forma tão presunçosa. Um grupo de figuras imponentes entra, liderado por um homem idoso e imponente, de monga barba branca e bengala. Suki olha para o homem com choque e medo e o chama de vovô. A chegada do patriarca da família paralisa a todos. O avô de Suki, ladeado por outros familiares, observa a cena. Qin Yao espancado no chão, Suki com um homem estranho e sua mãe em choque. A expressão do velho é sombria ao anunciar que ouviu tudo. Ele lança um olhar penetrante para a neta e, batendo a bengala no chão, exige saber se é verdade que ela está grávida do entregador. Com silenciosa resignação, Suki confirma que sim. A confissão deixa a família sua em pânico. Eles gritam que a situação é ultrajante e que não podem se dar ao luxo de ofender a poderosa família Qin.
O avô, com o rosto contorcido de fúria, grita que a única solução é abortar a criança imediatamente. Kim Yao, no entanto, se levanta com dificuldade e discorda. Ele grita que, mesmo que ela aborte a criança, uma vadia como ela jamais porá os pés na casa de sua família, deixando a família horrorizada. O peso da situação se torna insuportável. Eles começam a lamentar que tudo acabou, culpando uns aos outros por terem estragado Suki e lamentando que a família sua esteja acabada. Suki permanece em silêncio em meio às acusações, com o rosto impassível. Finalmente, ela explode, mandando todos pararem de discutir. O estresse emocional e físico cobra seu preço, e ela grita de dor, agarrando a cabeça enquanto a tontura a domina. Antes que ela caia, Wandia está lá para segurá-la. Ele a segura firme e a tranquiliza, dizendo para ela não ter medo e que ele a levará embora. Enquanto ele a pega nos braços, a família dela, incluindo seus pais, corre até ela, exigindo que o entregador fedorento a solte e ameaçando quebrar suas pernas. Wang Yan olha para eles com absoluto desprezo e pergunta se eles sequer se consideram humanos. Sem dizer mais nada, ele se vira e começa a sair da casa, carregando Suki, agora desmaiada. Quando os pais dela tentam bloquear seu caminho, ele chuta para o lado sem esforço, fazendo-os cair no chão. Ele para na porta e se vira para a família atordoada e aterrorizada. Com determinação fria e inabalável, declara que levará Suki consigo e pergunta se alguém tem algum problema com isso, deixando-os completamente impotentes para detê-lo. Com Suki inconsciente em seus braços, Wang Yan diz à família atordoada que, como ninguém se opõe, ele está indo embora. Ele a leva da caótica propriedade de Su para seu moderno apartamento em um arranha-céu. Lá dentro, ele deita delicadamente Suki, ainda inconsciente, em seu sofá. Ao fazê-lo, um cartão escorrega da bolsa dela e cai no chão. Depois de se certificar de que ela está descansando, o Dian vê o cartão e o pega. Ele examina e se surpreende ao perceber que hoje é o aniversário dela. Ele sente uma onda de pena dela, pensando que, embora ela venha de uma família rica, parece que ninguém se lembrava do seu dia especial. Olhando para ela adormecida, ele decide mostrar do que é capaz, reafirmando que ela é sua mulher. Cerca de 20 minutos depois, Suki começa a se mexer. Ela se senta lentamente, grode e desorientada, esfregando os olhos e se perguntando onde está. Nesse momento, Wandian surge de outro cômodo, vestindo um avental. Ele estende uma tigela de comida, dizendo que ela deve estar com fome agora que acordou. Suki caminha até a mesa de jantar, onde Wandian preparou uma refeição elaborada que preparou especialmente para ela. Ela fica impressionada com o aroma delicioso dos diversos pratos, que incluem iguarias cozidas no vapor, uma bandeja de frutas e queijos e diversas bebidas. Wang Yan se gaba de que suas habilidades culinárias são tão boas que até uma princesa de Dubai imploraria para experimentá-las. Divertindo-se com a arrogância dele, Suki sorri e pergunta se não se gabar o mataria. Enquanto se sentam para comer, Suki fica séria. Ela lhe diz que, por hoje, ele está proibido de dizer a palavras morrer, deixando Wang Yan confuso. Antes que ele pudesse perguntar, ele revela sua surpresa. Ele traz um pequeno bolo rosa com uma única vela acesa em cima. Com um sorriso confiante, ele o entrega à atonita Suki e lhe deseja um feliz aniversário. Completamente pega de surpresa, Suki cobre a boca em choque e pergunta como ele sabia que era seu aniversário. Wang Yan apenas sorri presunçosamente, perguntando se ela o acha incrível. Tomada pela emoção, Suki fica sem palavras enquanto uma lágrima se forma em seus olhos. Percebendo isso, Wang Yan a provoca de brincadeira, perguntando se ela se comove até as lágrimas e dizendo que não há problema em chorar. Ele então se gaba de que pode lhe emprestar o ombro, algo que nem mesmo supermodelos internacionais conseguem. Sua arrogância absurda quebra a tensão, e Suki solta uma risada genuína. Ele então a incentiva a experimentar a comida. Ela dá uma mordida e admite que o sabor é bom, ao que ele responde confiantemente que, claro, é. Depois de comerem por um tempo, Wang Yan pede que ela faça um pedido no bolo. Suki fecha os olhos, junta as mãos e concorda em silêncio. Passado o momento, o guia fica sério e pergunta quais são os planos dela. Suki o encara com seriedade e o lembra de sua promessa de apoiá-los, perguntando se ele voltaria atrás em sua palavra. Wang Yan garante que não, mas a desafia. Ele pergunta se ela realmente ousa se casar com um entregador como ele. Irritada, Suki se levanta e declara que ousa, acrescentando que, se ele não os apoiar, ela simplesmente se casará novamente. Ao ouvir isso, Wang Yan decide e diz a ela que eles registrarão o casamento no dia seguinte. Com firme determinação, ela concorda, afirmando que não tem medo. Satisfeito, Wang Yan se recosta com um sorriso e diz que está tudo resolvido.
Os planos são interrompidos quando o telefone de Won-Jae vibra. Ele diz a Suki que precisa atender, e ela concorda. Ele sai para a sacada para atender. A pessoa do outro lado da linha, a quem ele chama de Xiaohua, o alerta freneticamente que ele está em perigo. Xiaohua, que chama Won-Jae de chefe, diz que um assassino chamado Hydra está vindo para a cidade de Jiangning para matá-lo. Won-Jae permanece calmo e pergunta se a fonte é confiável e se eles podem confirmar a localização da Hydra. Xiaohua relata que Hydra foi vista pela última vez perto da vila da família Lin, acendendo um cigarro. Won-Jae diz friamente ao seu subordinado que entende que reservará um tempo para cuidar do assassino amanhã. Enquanto Won-Jae está na varanda, Suki está sentada no sofá, falando ao celular e comendo seu bolo. Ela está em uma ligação com seu melhor amigo, Lin Shuifu, que lhe deseja feliz aniversário e pergunta se ela foi a primeira a chegar. Com um sorriso divertido, Suki diz à amiga que foi a segunda. Lin Shuifu fica chocada e imediatamente pergunta quem foi o primeiro, torcendo para que não tenha sido Qin Yao. Suki, olhando para a sacada, revela que era ele. Sua amiga fica furiosa, querendo saber como ela se envolveu com aquele entregador novamente. Enquanto dá mais uma mordida no bolo, Suki suspira e conta a Lin Shuifu, atonita, que é uma bomba história, mas que eles decidiram registrar o casamento amanhã. A notícia deixa a amiga em pânico, que pergunta se ela enlouqueceu por ter se casado com um entregador e exige sua localização. Suki responde calmamente que está na casa dele. Lin Shuifu, preocupado, tenta acalmá-la, prometendo dar um jeito. Ela declara que irá implorar ao misterioso chefão, que venceu o leilão, aquele que seu avô conhece, para ajudar Suki, custe o que custar. No entanto, a ligação cai repentinamente, e Suki fica se perguntando o que aconteceu. Enquanto isso, na sacada, a conversa tensa de Won-Jae continua. Seu subordinado acrescenta notícias mais preocupantes, informando de que a princesa mais velha havia perguntado sobre seu paradeiro 2 dias antes. Won-Jae fica mais sério, exigindo saber se Xiaoliu lhe disse que estava em Jiangning. Seu subordinado explica, nervoso, que não teve escolha, pois sabia da situação e temia que ela o castrasse se ele não tivesse obedecido. A notícia é tão chocante que Won-Jae fica sem palavras e deixa cair o isqueiro. Ele grita ao telefone, furioso por seu subordinado de confiança tê-lo traído. Xiaoliu tenta amenizar a situação, sugerindo que a origem familiar da princesa torna uma ótima parceira para seu chefe, e que ele deveria simplesmente ceder. Won-Jae o interrompe com raiva, exigindo saber quando ela chegará. Vendo a fúria do chefe, Xiaoliu dá uma desculpa dizendo que o sinal estava ruim e desliga abruptamente, deixando Won-Jae furioso. Ele fica sozinho na sacada, agachado de frustração, pensando que a situação é muito ruim. Nesse momento, seu celular vibra com uma notificação. Irritado, ele se pergunta quem o está incomodando agora. Olha para a tela e vê uma mensagem de um número desconhecido. A remetente se apresenta como Lin Shuifu, neta de Lin Qinjun. Na mensagem, ela propõe uma parceria comercial, sugerindo que, como ele é novo na cidade, cooperar com a família Su no projeto do novo distrito seria mutuamente benéfico. Desesperada para ajudar o amigo, ela faz uma oferta ousada, prometendo que, se ele concordar, ela fará tudo o que ele pedir. Ao ler a proposta descarada, Won-Jae sorri, pensando que ela certamente tem coragem. Quase imediatamente, seu telefone toca. É Lin Qinjun, que claramente soube da mensagem de texto da neta. Ele se desculpa profusamente pelos problemas que ela causou. Won-Jae lhe diz que está tudo bem. Assumindo o comando, Won-Jae dá 2 instruções claras a Lin Qinjun. Primeiro, ele precisa de um rifle de precisão e 2 balas, que ele pegará amanhã. Segundo, ele ordena que Lin dê a Suki total autoridade sobre o projeto do novo distrito, proibindo qualquer outra pessoa da família Su de se envolver. Sem hesitar, Lin Qinjun concorda em cumprir as ordens de seu jovem mestre. Mais tarde, enquanto Won-Jae está na varanda, Suki relaxa em seu apartamento, deitada na cama, lendo. Seu celular vibra com uma mensagem de sua melhor amiga, Lin Shuifu. A mensagem traz notícias empolgantes. Lin Shuifu contatou o misterioso figurão que ganhou o projeto do novo distrito. Ela disse a Suki que ele concordou em cooperar com a família Sui, mais importante, insistiu que Suki assumisse o comando. Eles se encontrariam no dia seguinte para discutir os detalhes. Exultante, Suki responde alegremente, confirmando que haverá amanhã. Nesse momento, Won-Jae retorna e percebe sua expressão feliz, perguntando o que a deixa de bom humor. Ainda ouvindo apenas com um entregador, ela descarta o assunto como um projeto que ele não entenderia.
Ela então parece surpresa por ele a ter encontrado lendo, e ele brinca dizendo que não esperava que ela tivesse o hábito de ler livros. Ele se aproxima, seus rostos a centímetros de distância, e sussurra que há muitas coisas que ela não espera dele. Perturbada com a proximidade, Suki coara e gagueja, perguntando o que ele está fazendo e lembrando de que concordar em se casar com ele não significa nada. Mas, em vez de se mexer, Wang Yan pega delicadamente um travesseiro da cama. Ele diz a ela que, se estiver cansada, deve descansar, e que ele dormirá no sofá. Ao sair, acrescenta, despreocupadamente, que ler na cama não é bom para mulheres grávidas, deixando Suki corada e sem palavras para trás. Deitada, ela se sente envergonhada, pensando que realmente achou que ele fosse fazer alguma coisa. O dia seguinte amanhece brilhante. Na varanda do apartamento, Ugyen está no meio de um treino extenuante, fazendo flexões de mão com uma mão. Suki, de pijama, sai e o observa. Divertida, ela pergunta brincando se ele está praticando o estilo sapo. Ele pousa suavemente e a corrige, afirmando que é uma técnica chamada mão enrolada do dragão, um nome que ela nunca ouviu. Ele explica que não se trata de uma arte marcial chamativa, mas sim de uma técnica de matar genuína, demonstrando alguns movimentos rápidos. Curiosa, Suki pergunta por que um simples entregador precisaria aprender algo tão perigoso. Wang Yan para e olha para ela, compartilhando a sabedoria de seu pai. Use artes marciais para acabar com conflitos e proteger sua família. Suki fica impressionada e concorda que as palavras do pai foram sábias. Mudando de assunto, Yan diz que preparou o café da manhã e os produtos de higiene pessoal para ela. Comovida, ela comenta que nunca imaginou que um sujeito grandalhão como ele pudesse ser tão atencioso. Com um sorriso confiante, ele responde que há muita coisa que ela ainda não percebeu sobre ele. Ele então lhe diz que, depois de comerem, ela precisa ir com ele para a casa dela. Ela fica confusa e pergunta por quê. Ele explica que eles precisam do livro de registro de domicílio dela, caso contrário não poderão registrar o casamento. Ele então a provoca de brincadeira, perguntando se ela tem certeza absoluta de que vai se casar com um entregador como ele. Provocada, Suki fica furiosa, pensando que ele está desistindo. Ela grita que não está com medo e diz para ele se apressar para que possam registrar o casamento imediatamente. Enquanto caminham até a moto dele, Suki levanta uma questão prática, perguntando se eles deveriam conhecer os pais dele primeiro. Wang Yan ignora a ideia, dizendo que não há necessidade e que eles podem conversar sobre o assunto depois que o bebê nascer. Confusa, Suki pergunta por que eles deveriam esperar. Com um sorriso malicioso, Wang Yan explica que teme que sua família não a aprove. Ele imagina que, assim que o bebê nascer, sua família será forçada a aceitar a situação. Ao ouvir isso, Suki, com as mãos da cintura, pergunta sarcasticamente se ele está insinuando que vai se casar com alguém da família dela. Ele a olha de brincadeira e elogia sua aparência, porte físico e temperamento, mas depois acrescenta que sua origem familiar é um pouco carente. Ofendida, ela pergunta se ele se acha mais do que bom o suficiente para ela. Wang Yan ri, dizendo para ela não levar tão a sério e subir na moto. Com um HMMPH irritado, ela sobe atrás dele. Ele pede para ela segurar sua cintura com força e eles aceleram pela estrada. Sem saberem, estão sendo observados. De um lugar escondido, Qin Yao e um subordinado musculoso os veem partir. O subordinado comenta com desgosto que a cadela passou a noite com o entregador e pergunta ao seu jovem mestre o que fazer. Com um rosto sombrio de raiva, Qin Yao dá uma ordem brutal. Ele diz ao seu homem para matar o entregador e depois levar a cadela para um hotel para ele. O subordinado estala os dedos e diz que pegará seus homens e seguirá imediatamente. Enquanto Wang Yan e Suki atravessam a cidade, ele percebe pelo retrovisor que uma van branca os está seguindo. Ele percebe que estão sendo seguidos. Pensando rápido, ele se recosta e avisa Suki sobre uma mudança de planos. Ele diz que ela deveria ir para casa primeiro pegar suas coisas, pois ele tem um compromisso a fazer. Sem saber do perigo, ela concorda. Wang Yan então acelera, lhes adiando pelo trânsito para despistar os perseguidores. Seguindo seu plano, Wang Yan leva Suki até uma casa segura. Assim que ela está em segurança lá dentro, ele volta para sua moto e acelera, chamando sua atenção. A van branca imediatamente o persegue, seguindo-o até um bairro nobre. Wang Yan os lidera em uma curta perseguição antes de parar em uma grande vila moderna, um local escolhido deliberadamente. Ele para a moto e desce, aparentemente esperando. Ele olha para a varanda do segundo andar da vila e avista um homem de cabelo espetado escondido ali, confirmando que se trata de uma emboscada. O homem na varanda percebe que foi avistado.
Implacável, Wang Yan caminha calmamente em direção à vila, pensando que, já que seus inimigos estão reunidos ali, é hora de acabar com todos eles de uma vez. Ele entra na casa luxuosa e vazia e sobe as escadas. Em uma sala, um estojo de rifle de precisão está aberto sobre uma mesa, exatamente como ele havia organizado. Ele pega o rifle com silenciador, impressionado com a eficiência de Lin. No entanto, sua atenção é subitamente capturada por algo inesperado. Ele olha para cima e percebe um sutiã azul jogado na cama ao lado, o que o deixa momentaneamente confuso. Antes que ele consiga processar a informação, uma mulher enrolada em uma toalha sai de um quarto ao lado. É Lin Shuifu, a melhor amiga de Tsushi, que solta um grito de terror ao ver um homem estranho em seu quarto segurando um rifle de alta potência. Ao reconhecê-lo, Lin Shuifu exige furiosamente saber o que o entregador fedorento está fazendo em sua casa, lembrando de que ele está invadindo a casa da família Lin. Mas antes que a discussão se intensifique, um ponto de laser vermelho aparece em sua testa. Ao ver o laser do atirador, Wang Yan grita imediatamente para ela se abaixar. Sem perder tempo, uma bala atravessa a janela. Wang Yan avança pela sala, derrubando Lin Shuifu apavorada e a jogando para fora do caminho da bala bem a tempo. Eles se jogam na cama e ela luta contra ele, gritando para o desgraçado soltá-la. Ele a segura com firmeza, com uma expressão séria, e a avisa baixinho para parar de gritar, dizendo que se ela fizer outro som, será morta. Levantando-se, Wang Yan pega o rifle de precisão enquanto Lin Shuifu, atordoado, pergunta o que está acontecendo. Ele a ignora, indo até a janela quebrada e mirando na vila em frente. Ele murmura uma provocação dizendo que a Hidra não deve ter 9 cérebros e dispara um único tiro preciso. A bala voa pelo pátio e acerta o alvo, atingindo o emboscador na sacada oposta. O atirador morre instantaneamente, caindo no chão com uma bala na cabeça. Wang Yan abaixa a arma com uma saudação casual, comentando com decepção que a Hidra foi derrotada tão facilmente. Antes que ele pudesse comemorar, uma Lin Shuifu frenética o agarra, exigindo uma explicação sobre a arma em sua casa. Mas naquele momento, Wang Yan sente um clarão ao detectar outra ameaça. Uma segunda bala corta o ar, estilhaçando outra janela de um ângulo diferente. Reagindo com uma velocidade incrível, Wang Yan grita novamente para ela se abaixar e se joga em cima dela, protegendo-a com o corpo. Eles caem no chão quando a bala passa zunindo por onde estavam, atingindo a parede atrás deles. Ainda no chão com Lin Shuifu, Wang Yan percebe que há mais agressores do lado de fora. Pensando rápido, ele pega uma peça de roupa da cama e a joga para o alto como isca. Ele lista mentalmente seus oponentes, a assassina Hidra, os bandidos da van e o novo atirador. Ele conclui, sombrio, que tem vários convidados para lidar hoje. A isca funciona. Enquanto o atirador inimigo dispara contra o movimento, Wang Yan mira com seu próprio rifle, enquanto Lin Shuifu observa aterrorizado atrás dele. Ele revida com seu segundo e último tiro. O tiro voa pelo espaço aberto e atinge outro atirador escondido em outro local, eliminando. Imediatamente, fogo pesado de supressão irrompe de um terceiro local, enquanto outro assassino em um telhado próximo dispara uma saraivada de tiros contra a janela. Wang Yan agarra Lin Shuifu e se esconde atrás de um sofá, enquanto a parede atrás deles está cravejada de balas. Presa em uma posição comprometedora, ela grita e o chama de pervertido. Assim que os tiros cessam, Wang Yan calmamente retira da parede um dos cartuchos de munição usados do inimigo. Ele o examina atentamente e reconhece uma insígnia única de estrela de 6 pontas da base. Ele a identifica como uma ogiva especial de uma notória organização assassina do leste europeu conhecida como Ares. Ele se vira para uma Lin Shuifu abalada e pergunta como ela conseguiu provocar pessoas tão perigosas. Ela só consegue gaguejar que não sabe. Naquele momento, Wang Yan olha para seu rifle vazio e se amaldiçoa por ter sido descuidado. Ele havia pedido apenas 2 balas e agora está sem munição. Ele se ajoelha, pensando no que fazer agora que está desarmado e cercado. De repente, uma lembrança o atinge. Ela diz a Wang Yan que talvez saiba quem está por trás do ataque. Ela se lembra de que, há algum tempo, um chefe do leste europeu tentou comprar tecnologia de pesquisa de sua empresa, mas ela recusou a oferta. Essa revelação fornece um motivo claro para os assassinos profissionais que agora tentam matá-la. Enquanto a saraivada de balas continua, Wang Yan estreita os olhos. Ele rapidamente empurra a cabeça de Lin Shuifu para baixo, gritando para ela tomar cuidado enquanto outra bala passa zunindo por eles. Presos atrás do sofá, eles sentam-se em meio aos escombros, esperando uma trégua no tiroteio. Sem munição, Wang Yan precisa de outro plano. Seus olhos pousam nos cacos de vidro espalhados pelo chão.
Decidido a agir desesperadamente, ele pega um pedaço de vidro afiado. Aproveitando uma pausa momentânea no tiroteio, ele se levanta de um salto e, com uma velocidade incrível, arremessa o caco de vidro como uma faca de arremesso em direção à posição do último atirador. O projétil improvisado acerta o alvo, e o assassino grita de dor. Com o último atirador abatido, a ameaça imediata acaba. Wang Yan se levanta e diz a Lin Shuifu que ela pode se levantar agora porque é seguro. Finalmente se levantando, ela o olha com desconfiança e o confronta diretamente. Ela afirma que seu trabalho como entregador deve ser um disfarce e exige saber quem ele realmente é. Wang Yan ignora friamente a pergunta, dizendo que ela não precisa saber a identidade dele. Furiosa com o segredo dele, ela ameaça contar tudo a Suki, mas ele rapidamente leva um dedo aos lados para silenciá-la. Sua expressão fica séria enquanto ele avisa para ficar quieta, explicando que houve um barulho lá fora. Uma expressão de terror cruza o rosto de Lin Shuifu enquanto ela pergunta se há ainda mais inimigos. Em pânico, ela o agarra e pergunta o que eles vão fazer. Ele calmamente diz para ela não se preocupar e que irá dar uma olhada. Enquanto isso, lá embaixo, os 3 capangas de Qin entraram na vila, armados com grandes facões. Um deles reconhece Wang Yan e se pergunta o que o entregador está fazendo em um lugar como aquele. O líder zomba, presumindo que ele seja um ladrão comum. Nesse momento, o Dia aparece no topo da escada. Ele olha para os intrusos armados e, com um aceno casual, os cumprimenta. Com um sorriso confiante, Wang Yan pergunta calmamente aos 3 homens armados se eles estão procurando por ele. O líder musculoso aponta sua lâmina para Wang Yan, dizendo que são homens do irmão enviados por Qin Yao. Ele acusa Wang Yan de dormir com a mulher do chefe deles, Suki, enquanto o outro bandido impacientemente diz para pararem de falar e simplesmente quebrarem suas pernas. Completamente imperturbável, Wang Yan simplesmente pergunta o que eles planejam fazer a respeito. Enfurecidos com sua arrogância, os bandidos avançam, gritando insultos. A luta é brutalmente curta. Wang Yan se move com uma velocidade incrível, interceptando o primeiro atacante com um chute poderoso no rosto que joga sua cabeça para trás. Em segundos, 2 dos bandidos estão inconscientes, restando apenas o líder atordoado. O bandido musculoso encara incrédulo, perguntando-se desde quando os padrões para entregadores haviam se tornado tão altos e percebendo que seu oponente é um artista marcial treinado. Recusando-se a aceitar a derrota para um mero entregador, ele solta um grito furioso e avança contra Wang Yan com seu facão. Wang Yan salta sem esforço sobre o golpe violento e, com um único movimento, desfere um chute devastador no braço do homem. O golpe faz o facão voar e derruba o bandido no chão. Com os 3 agressores derrotados, Wang Yan permanece em pé entre os corpos espalhados. Lin Shuifu, que assistia à luta do alto da escada, finalmente solta um grito aterrorizado. O som alerta o líder caído, que, embora espancado, ainda está consciente. Irritado com os gritos dela, ele se levanta com dificuldade e vê uma oportunidade, avançando em direção à indefesa Lin Shuifu. Antes que ela pudesse reagir, ele agarra e encosta a lâmina em sua garganta, fazendo-a refém. Ele encara Wang Yan, ameaçando matá-la se ele desse mais um passo. Lin Shuifu, aterrorizada, o avisa que seu avô não o poupará se ele ousar machucá-la. No entanto, o Dian permanece completamente calmo. Ele olha para o bandido e, com uma arrepiante ausência de emoção, simplesmente lhe diz para ir em frente e fazer o que quer. Ignorando a lâmina na garganta de Lin Shuifu, Wang Yan caminha lentamente em direção ao bandido em pânico, provocando-o e perguntando por que ele não cumpriu sua ameaça. Enquanto Wang Yan continua seu avanço implacável, ele pergunta friamente se o homem está com muito medo. O bandido, suando e aterrorizado, grita para ele parar. Num piscar de olhos, Wang Yan encurta a distância em um instante. Antes que o bandido pudesse reagir, Wang Yan segura a parte plana da lâmina da espada entre o polegar e o indicador, parando a arma completamente. Ele olha para o bandido com desprezo e pergunta se ele realmente acha que é habilidoso o suficiente para brandir uma espada à sua frente. O bandido fica chocado com a força implacável de Wang Yan, percebendo com horror que não consegue mover a lâmina. Wang Yan continua a zombar dele, perguntando novamente por que ele não faz o seu movimento. Então, com um simples estalar de dedos, ele estilhaça a lâmina de aço, lançando cacos de metal enquanto o bandido e Lin Shuifu encaram em descrença e atordoamento. Antes que o bandido possa se recuperar, Wang Yan o agarra pelo pescoço, levantando-o do chão. Ele pergunta se um camarão podre e fedorento como ele é digno de lutar com ele. Engasgado, o bandido tenta se salvar, ofegante, dizendo que é membro da poderosa Sociedade do Dragão Negro. Wang Yan não se impressiona, perguntando com desdém,
E daí, antes de bater a cabeça do homem no chão, deixando-o inconsciente. No entanto, o bandido se recupera de repente e tenta uma nova tática. Ele se levanta com dificuldade, implorando ao Wang Yan para não seguir o caminho do crime. Esse apelo bizarro não surte efeito. O Wang Yan dá uma pancada brutal no rosto do homem, fazendo-o gritar de agonia enquanto o sangue jorra de sua boca. Completamente destruído, o bandido implora por misericórdia. Ele implora para que Wang Yan pare, inventando uma história sobre ter uma mãe de 80 anos. Em uma tentativa final e desesperada, ele diz a Wang Yan que tem informações importantes para relatar. De pé sobre ele, Wang Yan dá ao bandido espancado 3 segundos para suas últimas palavras. O homem rapidamente revela suas informações. O irmão Mao, Qin Yao, já foi procurar Suki, e se Wang Yan não se apressar, será tarde demais. A notícia choca Wang Yan. Furioso por o bandido não ter lhe contado essa informação vital antes, ele desfere um último chute violento, deixando-o inconsciente. Nesse momento, eles ouvem uma batida forte na porta. Uma voz vinda de fora anuncia que são da polícia. Percebendo que precisa ir embora imediatamente, Wang Yan diz a Lin Suifu que vai encontrar Suki e que deixará a situação nas mãos dela. Ele lhe dá uma última instrução: não contar a ninguém que esteve lá. Quando ele sai correndo, ela o manda embora, garantindo que sabe o que dizer. Um momento depois, 2 policiais entram na vila. O policial principal mostra seu distintivo a Lin Suifu e pergunta o que aconteceu. Quando 2 viaturas param do lado de fora, ela começa a explicar que estava tomando banho quando 3 homens invadiram a casa com facas. Após seu depoimento, a polícia prende os 3 bandidos inconscientes. Um oficial relata ao seu capitão que encontraram 2 cadáveres, os atiradores que Wang Yan havia matado, na vila do outro lado da rua, e que eles não parecem pessoas comuns. Chocado, o capitão ordena que seus homens levem tudo e todos para a delegacia para investigação. Enquanto isso, Suki está sendo encurralada em um quarto por um furioso Qin Yao. Ele revela suas intenções sinistras, lembrando-a da vez em que drogou sua bebida e se gabando de que agora vai forçá-la. Suki, aterrorizada, diz para ele sair, mas ele só fica mais furioso. Ele zomba, dizendo que enviou homens para matar o entregador e que, quando terminarem, ele a forçará a entrar na sua frente. Com um último golpe, ele jura que vai matá-la. Qin Yao prende Suki, que se debate, a uma cama. Ela pede para ele soltar, mas ele a provoca, dizendo que ela pode gritar o quanto quiser, porque ninguém a salvará. Ele acrescenta, com um sorriso sinistro, que o entregador está ocupado com seus próprios problemas e que hoje vai se impor a ela. Assim que ele se inclina, um tapa forte atinge seu rosto, fazendo um dente voar. Qin Yao é arremessado pelo quarto, caindo no chão. Na porta, Wang Yan está de pé, olhando para o homem caído e friamente afirmando que deve estar cansado de viver para ousar tocar em sua mulher. Lutando para se ajoelhar e segurando o rosto machucado, Qin Yao pergunta furiosamente ao entregador se ele sabe quem é seu pai. Sem se impressionar, Wang Yan lhe diz que, não importa quem seja seu pai, ele pagará por ter um filho como ele. Enfurecido, Qin Yao se levanta e grita que seu pai é Qin Dang, o homem mais rico da cidade de Jiangning, e que enfrentá-lo é uma sentença de morte. Ele então avança para atacar. Wang Yan desvia sem esforço do ataque desajeitado e desfere um chute poderoso, descartando-o como um perdedor. O golpe faz Qin Yao voar em direção a um móvel, deixando-o completamente inconsciente. Wang Yan então se vira para Suki, abalada, e gentilmente lhe diz para não ter medo, pois tudo havia acabado. Ele a puxa para um abraço protetor enquanto ela lhe diz o quanto está feliz por ele ter vindo. Ele a abraça forte e a tranquiliza dizendo que, enquanto estiver com ela, ninguém jamais ousará tocá-la novamente. Enquanto isso, Qin Yao, abatido, se levanta com dificuldade e sai cambaleando do quarto, gritando uma última ameaça ao entregador fedorento para que ele apenas espere. Com o perigo imediato passado, Suki olha para Wang Yan e pergunta que horas são. Confuso, ele pergunta o que há de errado. Ela explica que quase se esqueceu de uma reunião importante na empresa e pergunta se ele poderia ir com ela. Com um sorriso caloroso, Wang Yan concorda sem hesitar, prometendo acompanhá-la a qualquer lugar. Suki e Wang Yan chegam em um carro esportivo vermelho a um grande e moderno prédio corporativo. Ao saírem, uma pessoa cumprimenta Suki, informando-a de que o presidente Liu já está esperando na sala de conferências. Eles entram, e Suki pede desculpas a uma mulher de terno pelo atraso. A mulher, a presidente Liu, é ninguém menos que Liu Yui, assistente de Wang Yan. Ela fica chocada ao vê-la e quase o chama de jovem mestre, mas ele rapidamente a interrompe com um gesto.
Pensando rápido, o Lia a abraça e finge que são antigos colegas de classe. Isso deixa Suki perplexa, e não consegue acreditar que o Andian e o poderoso presidente Liu se conhecem. Suki comenta a coincidência, e Liu Yui concorda, nervosa, ao ser convidada a se sentar. Com todos sentados, Liu Yui se prepara para começar a conversa, e Suki concorda em começar. No entanto, quando estavam prestes a começar, a porta se escancarou. O avô de Suki, seu pai e 2 outros homens da família só entraram, bajulando o presidente Liu e expressando sua honra. Eles insistiram que, para um projeto tão importante, não poderiam ser descuidados. Suki, chocada, pergunta ao avô por que ele está ali, e Liu Yui o cumprimenta educadamente. O avô explica que estava tão animado com o novo projeto do distrito que correu até lá. Sua atitude amigável desaparece quando ele nota Wang Yan. Ele pergunta com raiva a Suki por que ela levaria um estranho para uma reunião tão importante. Suki se mantém firme, lembrando ao avô que, como ela é a responsável pelo projeto, é seu direito decidir quem levar. Isso enfurece seu pai, Sujiane, que grita com ela, questionando quando chegou a sua vez de falar pela empresa. Ele a menospreza, dizendo que ela não tem qualificações e ordenando que ela ceda o assento para o irmão e vá servir água para o presidente Liu. Naquele momento, um jovem sorridente se aproxima e se apresenta como Sulei. Ele pede ao presidente Liu para discutir o projeto com ele, dispensando Suki, que diz que ela não tem voz ativa. Suki tenta protestar com o avô, dizendo que o projeto lhe foi confiado, mas o pai a interrompe novamente, gritando para que ela despeje a água. Finalmente, outro homem, o tio de Suki, Sujinchen, dá o golpe final. Ele diz a Suki, presunçosamente, que, a partir de agora, todos os assuntos da empresa devem ser entregues a Sulei, lembrando-a de que ela se casará em breve e deve entender seu lugar. Enquanto a família Su tenta afastar Suki, Wang Yan finalmente se manifesta. Com os braços cruzados e um olhar intenso, ele pergunta o que eles acham que estão fazendo, lembrando-os de que o projeto foi originalmente confiado a Suki. Isso enfurece o avô de Suki, que grita para Wang Yan calar a boca e questiona que direito ele tem de falar. Sulei se junta a eles com um olhar presunçoso, zombando de Suki por ter um entregador como namorado. Ele então conta ao avô que ouviu dizer que ela também está grávida do filho desse homem. A revelação deixa o avô furioso. Ele aponta para Wang Yan e ordena que Suki tire esse lixo de classe baixa imediatamente, declarando que ele e seu cachorro estão banidos da empresa. Suki sai em defesa de Wang Yan, argumentando que não importa o que ele faça, pois ele ganha seu dinheiro honestamente, e seu avô não tem o direito de insultá-lo. Sua atitude desafiadora só enfurece ainda mais o velho. Percebendo que a situação é desesperadora, Wang Yan se levanta para ir embora com Suki. Ele diz à família dela que eles são desavergonhados e repete sua condição. O projeto só pode ser administrado por Suki. O avô confronta, exigindo saber que direito um mero entregador tem de fazer exigências. Em vez de responder, Wang Yan se vira para Liu Yui, nervosa. Ele a chama de sua antiga colega de classe e pede que ela lhe faça um favor. Ele afirma que Suki é sua noiva e que o projeto deve ser entregue somente a ela. Sob seu olhar autoritário, Liu Yui concorda relutantemente. Sulei fica chocado e tenta argumentar, dizendo ao presidente Liu que Suki é irresponsável e não sabe nada sobre a empresa, insistindo que ele seria uma escolha melhor. Mas Liu Yui, seguindo as ordens de Wang Yan, o ignora e se dirige diretamente ao avô. Ela afirma que sua empresa só trabalhará com Suki. Se a família Su não chegar a um acordo, eles encontrarão outro parceiro. O avô fica perplexo e pede para falar com o chefe dela. Liu Yui desfere um golpe final e esmagador. Ela o informa que tem plena autoridade e que ele, o patriarca, não é qualificado para se encontrar com seu chefe. As palavras duras deixam o velho suado e completamente sem palavras, completamente derrotado e humilhado diante de sua família. Completamente derrotado, o pai de Suki, Sujiane, muda rapidamente de ideia. Ele diz a presidente Liu para não ficar bravo e garante que atenderão às suas exigências, concordando em colocar Suki no comando. Seu sogro concorda, dizendo que, desde que recebam a multa, se Suki for o responsável. Satisfeita, Liu Yui declara que assinarão o contrato hoje. Agora no comando, Liu Yui fica ao lado de Suki e dispensa o restante da família Su. Ela informa que ela e Suki precisam discutir os detalhes do contrato em particular e que podem ir embora. Sem poder se opor, Sujiane só pode concordar e ajudar o sogro, atordoado, a sair da sala. Enquanto os homens derrotados saem, Sulei tenta protestar com o pai, mas é rapidamente silenciado e conduzido para fora.
Assim que eles saem, Won-dia observa a porta se fechar com um sorriso irônico, pensando em como eles são uns palhaços e em como a humilhação que causaram a si mesmos. Liu Yu então entrega profissionalmente o contrato a Suki para revisão. Enquanto isso, em um escritório em outro lugar, um enfurecido Sulei confronta seu pai, Sujiane, exigindo saber como ele pôde deixar aquela vagabunda, Suki, assumir o comando. Su Jianzhan, sentado calmamente à sua mesa, diz a ele para não se preocupar, garantindo que ele tem um plano. Quando Sulei tenta pedir ao tio, Su Jianzhan, que vá embora, seu pai o impede, afirmando que todos estão do mesmo lado. Ele então revela um segredo de família chocante: Suki não é sua filha biológica. Tanto Sulei quanto Su Jianzhan ficam perplexos. Su Jianzhan pergunta se sua cunhada o traiu, mas Su Jiane esclarece a verdade. Ele explica que sua esposa, Yu Guimi, não podia ter filhos, então eles adotaram Suki. Ele então reclama que ela envergonhou a família ao se envolver com um entregador. Su Jianzhan, pensativo, pergunta quem são os pais biológicos de Suki. Su Jiane ignora a pergunta, dizendo que não sabe e presume que eles já morreram há muito tempo, tendo deixado para ela apenas um pingente de jade sem valor. Impaciente, Sulei interrompe, ansioso para ouvir o plano do pai. Com um sorriso sinistro, Su Jianzhan revela seu plano. Ele diz para esperarem e deixarem Suki assumir o projeto por enquanto. Depois que ela faz o trabalho duro, ele encontra um jeito de roubá-lo dela. Entendendo a trama, Sulei concorda com um sorriso confiante e malicioso.